Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão 53 da prova de matemática do ITA, primeira fase, 2020-2021. Pretende-se distribuir 48 balas idênticas. Fiz aqui uma pequena adaptação, porque se não fosse aí balas idênticas, essa questão ela não teria alternativa para marcação. Então, para deixar a questão bem clara, vamos pensar aí que as balas são idênticas, aí sim nós teríamos a solução. Então, no meu entendimento, respeitosamente, faltou aí o termo idênticas, para que a questão fique mais clara. Então, 48 balas idênticas em 4 tigelas designadas pelas letras A, B, C e D. De quantas maneiras pode-se fazer essa distribuição, de forma que todas as tigelas contenham ao menos 3 balas e a tigela B contenha a mesma quantidade que a tigela D. Letra A, 180, letra B, 361, letra C, 722, letra D, 1083 e letra E, 1044. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Veja, todas as tigelas têm que conter no mínimo 3 balas. Então, qual vai ser a estratégia? Vamos separar 3 balas para a tigela A, balas idênticas, obviamente, 3 balas para a tigela B, 3 balas para a tigela C e 3 balas para a tigela D. Então, 3 vezes 4, 12 balas já distribuídas para as tigelas de A a D. Então, faltam ainda distribuir 36 balas. Veja só, nós vamos montar aqui uma situação onde X de A vai ser a quantidade de balas que a gente ainda vai colocar na tigela A. Já tem 3, mas ela pode ser colocada mais balas nessa tigela A. Mais X de B, a quantidade de balas que eu ainda posso colocar na tigela B. E assim para a tigela C e para a tigela D. A soma dessas quantidade de balas, 36. Então, na verdade, aqui nós estamos diante das soluções inteiras não negativas, só não pode ser negativas. O x0 aqui, o x de A pode ser 0? Pode. O x de B pode ser 0? Sim. Até um determinado valor. Ainda tem uma restrição, que a tigela B tem que ter a mesma quantidade de balas que a tigela D. Então aqui nós podemos utilizar as fórmulas da combinação completa. Mas não é necessário. Por quê? Porque nós vamos ter essa restrição que vai diminuir um pouco os nossos cálculos. Então nós vamos dividir esse problema em casos, já que a quantidade de balas para a tigela B tem que ser igual à quantidade de balas para a tigela D. Então eu vou dividir em casos, depois eu somo todos os casos. O primeiro caso é quando a tigela B não tiver nenhuma bala a mais, ou seja, 0, porque x de A, x de B, x de C, x de D são a quantidade de balas que eu ainda vou acrescentar na tigela, considerando 36 balas. Então, para esse primeiro caso, a quantidade de balas na tigela B vai ser igual à quantidade de balas para a tigela D, que é 0. E aí a nossa equação será resumida em x de A mais x de C, aqui é 0, igual a 36. Então veja, quantas são essas possibilidades que a gente tem agora de acrescentar balas somente na tigela A e na tigela C, de modo que a soma é 36. Então veja, 0 e 36, 1 e 35, 1 na tigela A e 35 na tigela C, até 36 e 0. Note que são 37 possibilidades, porque começa aqui do 0, vai até 36. Então, vou apagar, eu não vou precisar utilizar as fórmulas das combinações completas. Mas se eu quisesse utilizar, eu iria utilizar aqui um separador, porque são 2 valores aqui, ou seja, 2 variáveis, seria um separador. Então, antes de um separador, a quantidade de balas para a tigela A, e depois do separador, a quantidade de balas na tigela C. Por isso, um separador mais 36 balas são 37 objetos. Então, 37 a gente quer escolher
qual é a posição do separador. Por isso que o resultado será 37. Vou escolher a posição do separador. Ou seja, quantos separadores eu tenho? Apenas um. Então são 37 posições, eu vou escolher a posição do separador. Poderia escolher a posição das 36 balas. E esse resultado é 37. Então nós não precisamos utilizar essas relações. Basta a gente utilizar de forma direta, já que a gente sabe que é 0,36, 1,35, 2,34 até 36 e 0. São 37 possibilidades. Muito bem. E aí a gente vai listando os outros casos. O segundo caso vai ser a quantidade de balas que eu ainda vou acrescentar para a tigela B e para a tigela D é a mesma quantidade e será uma bala. Então a soma vai dar 2. Significa que x de A mais x de C, aqui vai ser uma bala, 2. Passa para lá, 36 menos 2, 34. E aí existe um padrão estabelecido para esses casos. Veja, 0,34, 1,33, 2,32 até 34 e 0. Então são 35 possibilidades. E aí a gente pode pensar em todos os casos, mas não vou listar todos eles, mas pelo menos até o terceiro e depois os últimos. Aqui eu vou ter 2 balas para tigela B, acrescentando mais 2 balas, aí ela ficaria com 5, obviamente. Vamos nos ater apenas às balas que serão acrescentadas. A equação é definida dessa forma. Então são 2 balas para cada tigela. Então aqui a soma dá 4, passa para lá, fica 36 menos 4. X de A mais x de C é 32. E a gente pode raciocinar da mesma forma. 0,32, que são as balas complementares aqui, 1,31, 2,30 até 32 e 0. Como começa do 0, são 33 possibilidades. Percebam que vai dar uma quantidade ímpar, sempre com 2 unidades a menos. E a gente pode pensar em que caso? O caso final aqui não pode passar de 18 balas para B e nem 18 para D, porque senão passa de 36. Então o caso máximo que eu tenho é que a quantidade de balas na tigela B seja igual à quantidade de balas na tigela D, igual a 18 balas. E aí eu vou ter que x de A mais C, as 18 vindo para cá, em B, as outras 18 para cá, não sobra nenhuma bala para distribuir. As 36 já foram distribuídas. E aí x de A mais x de C é 0. Então, quantas são essas possibilidades? Apenas uma possibilidade. Qual é essa única possibilidade? 0 balas a serem colocadas em A, mais 0 balas a ser colocada em C. Muito bem. Pergunto, que caso é esse? Veja, se aqui nós temos uma defasagem de 1, quando aqui é o primeiro caso, 0. Segundo caso, 1. Terceiro caso, 2. Isso aqui é 18, é porque aqui é o 19º caso. Podemos aqui pensar no 18º, mas agora já está mais do que suficiente para resolver a questão. Porque agora eu vou somar todas essas possibilidades que estão em progressão aritmética, cuja razão é 2. Aqui eu vou ter 3, 5, 7. Chegamos então em 33, 35 e 37. Então, eu posso utilizar aqui a soma dos 19 termos em PA. São 19 equações iguais a essa. Primeiro termo 1, mais o último termo 37, vezes m, ou seja, 19, sobre 2. Então, a fórmula para a soma de uma progressão aritmética, eu pego o primeiro termo, mais o último termo, a n, vezes a quantidade de termos,
sobre 2. E é isso que a gente está fazendo. Essa soma será 38 dividido por 2, 19 vezes 19. Tem outra forma para a gente resolver essa situação. Então eu posso pensar usando o raciocínio lógico. Ao invés de somar 1 mais 37, eu posso somar 1 mais 35. Por quê? Porque aí eu vou ter uma quantidade par de equações, 18. Aí eu multiplico por 9. Então fica 1 mais 35. O 3 mais o 33 sempre vai dar soma 36. Então seria 36 vezes 9 mais 37. O resultado é o mesmo que a gente acabou de encontrar aqui, né? Se a gente fizesse vezes 20, 19 vezes 20, 19 vezes 2, vai dar 38. Então, 19 vezes 20, 380. Então, seria 380 se fosse 19 vezes 20. Só que eu tenho que tirar agora 19. Ou seja, tirando 19, vai dar 361. Esse, portanto, será o resultado final para a nossa questão. Então, a quantidade, deixa eu apagar aqui essa parte, a quantidade de maneiras que pode se fazer para essa distribuição, atendendo às restrições do problema, nas condições do problema, são 361 maneiras. E aí, a alternativa a ser marcada é B de bola. Perfeito? Com isso a gente finaliza mais uma questão envolvendo aí PA, talvez aí combinações completas, mas não foi necessário a utilização dessa fórmula. Quando a gente tem, por exemplo, a soma, ou seja, a quantidade de soluções de uma determinada equação, soluções inteiras não negativas. A gente poderia ter usado aí as combinações completas, mas o trabalho seria maior nas fórmulas, ali pelo raciocínio, né, já que foi fácil a contagem caso a caso. E a gente somou todos os casos contemplados aí nessa situação. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos. No próximo encontro faremos a questão 53.